Iniciando então mais um dia dos nossos estudos, o livro Memórias de um Suicida, primeira parte, Os Réprobos, capítulo 3. No Hospital Maria de Nazaré, esse é o nosso terceiro encontro desse capítulo. E fazendo aqui uma recapitulação, nós lembramos então que as nossas personagens aqui foram resgatadas então e levadas a esse hospital. Bom dia, João. E aqui então, no primeiro contato que eles tiveram com os trabalhadores, né, foram orientados ao repouso, né, exatamente pela condição em que eles se encontravam, né, uma condição de tanta dor, tanto sofrimento. Aqui depois nós temos uma continuação, ele diz assim: ao despertar depois de um sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas, e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Aqui depois ele continua mais umas passagens, e depois ele diz assim, né? Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria, e por certo todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das obscuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobo. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Mário Sobral então estorcia-se o pescoço entumecido a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo, que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho exigindo a visita médica. E Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido e entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora o suicídio golpeando os pulsos. Bom dia, Dirma. Então aqui vimos um pequeno relato, né, de Camilo, falando exatamente de quais eram as características de cada um dos pacientes desse hospital, de acordo com o ato que praticaram no suicídio. E aqui uma pequena observação, né, que para não passar despercebido, foi colocada exatamente, né, desse último, do Belarmino, que é o que nós vamos ler agora, já que nos casos anteriores nós já lemos um pouquinho, né, o que levou cada um desses pacientes ao suicídio. Belarmino então é o nosso próximo paciente, né, que vai trazer exatamente o seu relato, porque o que Camilo comenta é que todos estavam em silêncio e de repente eles começaram então a cada um contar suas histórias de modo espontâneo, até trazendo um certo incômodo, né, porque naquele silêncio de reflexões em que eles se encontravam, acabaram então exatamente sendo puxados para essa realidade, né, de cada um, né, que cada um apresentava. Né, como é que está o som, pessoal? Por favor? O som voltou? Todo mundo em ordem? Som ok? Beleza, então. É todo mundo saindo da sala de repente, né, então todo mundo ficando sem som. Beleza. Então, aqui, quebrando esse silêncio, cada um contando a sua história e trazendo também um certo desconforto para os demais, né? Então, que nesse último do Belarmino, ele coloca assim de novo, vou fazer mais uma vez a leitura, para a gente observar um pequeno detalhe que vai ser apresentado para nós. Belarmino a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, ou seja, já estava com o braço paralisado, né? Preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora
ao suicídio, golpeando os pulsos. Então mostra aqui o que o Camilo comenta, já antecipando exatamente quais seriam exatamente as sequelas que Bellarmine apresentaria na sua encarnação posterior, devido ao ato que ele praticou de cortar os pulsos, né? Ou seja, os braços seriam então, apresentariam ali paralisia, algum tipo de deformidade, de deficiência, devido a esse ato que ele praticou. Então foi uma antecipação que Camilo já apresentou para nós. Então aqui na página número 41, dessa nossa versão digital, nós estávamos na página 38, né? Então aqui o relato de Bellarmine, que nós começamos, né, a estudar no nosso encontro anterior, mas como era um relato um pouco extenso, então nós ficamos aqui, voltamos, né, para iniciar a história, o relato que ele apresenta para nós. Bellarmine era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia e matemática, e poliglota, cortejo respeitável para um só homem que se arraste na terra, não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se, e mais o monóculo, o fraque e a bengala, nas pocilgas do Vale Sinistro durante o interessante estágio que ali fizera por se haver suicidado. Isso mesmo lançara-lhe eu em face muitas vezes o mal-humorado ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. Então o que Camilo lembra aqui é que ele mesmo ficava, vamos dizer assim, jogando na cara, né, de Bellarmine, que não adiantava toda aquela sofisticação, toda aquela cultura, né, sendo ele simplesmente um suicida, um réprobo naquele vale, né. Então o Camilo sempre lembrava isso para ele parar com aquela pose toda que ele tinha, né. O doutor, porém, porque era doutor honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração, se a par de tão bonitos dotes não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo de a si mesmo endeusar por a todos se julgar superior. Então, tirando a parte do orgulho, ele seria uma pessoa ótima, né? Uma pessoa doce, educada, sentimental, mas era bastante orgulhoso. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. Eu julgava sinceramente que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudando-a na essência que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nós comentamos, né, sobre Augusto Comte, Auguste Comte, né, que ele era um desses pensadores, né, daquela época da Idade Média, da Idade Moderna, que trouxe para nós o positivismo, aquela ciência positiva que fazia uma análise racional de tudo, consequentemente se tornando uma opositora das filosofias espiritualistas, das religiões. Então, simplesmente, o que era possível ver através do raciocínio, que era exatamente a realidade material do mundo físico, acabava então dispensando todas as crenças espiritualistas, tudo aquilo que era objeto de fé. Então esse era exatamente o comportamento dessa nossa personagem, né, do Bellarmine, né? Então, ele sendo um professor universitário e também seguidor do pensamento de Comte, ele acabava acreditando que tudo dependia da razão, né? Se por acaso a razão apontasse que a vida no mundo material não tivesse mais sentido, não tivesse mais nenhum propósito, simplesmente terminaria com a sua existência, destruindo o corpo físico, e o próximo estágio seria simplesmente o nada. Eis aí então a sua grande decepção. Nós vimos até mesmo ontem, né, estudando lá no livro Céu e Inferno, aquele depoimento do ateu,
que cometeu suicídio também, ele mesmo trazendo o relato que o maior drama que ele viveu no início do plano na sua chegada no plano espiritual e também naquele momento do seu depoimento, foi exatamente ter que se confrontar com todas as crenças que até então ele alimentava e ver exatamente a grande decepção que ele enfrentava, tanto ele, como o irmão que se encontrava também desencarnado, mas que não tinha ido pelo suicídio, mas ambos eram ali ateus. Então vimos naqueles dois casos e mais esse terceiro aqui para poder mostrar para nós exatamente essa condição daqueles que acreditam no nada. E continua. Só um instantinho aqui, deixa eu voltar aqui que escapou aqui o texto. Só um instantinho. Tá. O Chico colocou o problema da razão, cada um tem a sua. A questão da razão que a gente coloca, Chico, é muito mais voltada para o raciocínio lógico. Então essa razão seria o lógico, e não aquela questão do orgulho. Então nesse caso ele simplesmente via que a lógica deveria apresentar qualquer tipo de apresentar as respostas. Então quando ele buscava qualquer tipo de situação na sua vida cotidiana, era também essa razão. Então é a razão no sentido lógico, não a razão no sentido de opiniões pessoais, mas que também acaba tendo ali a perspectiva individual. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, os quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida era a extensão máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente, e portanto sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremessivelmente no pó do túmulo. Então aqui, o que a gente vê nessa colocação é que o grande drama vivido por esse personagem trata-se exatamente de você viver uma vida alimentando afetos e que depois você acaba perdendo tudo aquilo que você tinha. Então ele falava exatamente que o grande medo que ele tinha era de amar as pessoas. E era exatamente esse amor que fazia com que ele se sentisse cada vez mais isolado, temendo dar esse amor e depois perdê-lo através da morte. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados a mais, se a filosofia convencera-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro? Fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. A gente vê aqui nessas colocações dele que ele era uma pessoa completamente desiludida com relação à vida, ao amor, à relação com as pessoas. Para que você vai se casar, ter filhos, para colocar filhos num mundo como esse? Um mundo tão infeliz, um mundo tão trágico. De certa forma, a gente vê muitas pessoas pensando dessa forma também. Colocando exatamente que para que você vai ter filhos para colocar no mundo para sofrer dessa forma? São argumentos atuais. Ouvi várias vezes esse tipo de colocação. Casais que muitas vezes se casam, mas optam por não terem filhos. Preferem ter ali animais de estimação, preferem viver suas vidas apenas ali fechado dentro dos passeios, dentro das suas relações e tudo mais, mas sem tipo de filhos, sem colocar filhos. Exatamente por causa desse pensamento. Assim sendo, diz aqui Bellarmino, não sobravam a mim horas para cultivar amor junto às damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer de que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente num ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruíram minha individualidade. Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera do meu genitor, bastava-me para companhia nas horas de lazer.
o móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perca da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste sonhador infeliz, insatisfeito, apavorado do existir. Incorrigível desconsolo entenebreceu os dias de minha vida. Encerrado nesse círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-me do meu organismo, mal hereditário, que me não foi possível combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que a começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose, extinguir minha individualidade em lentos suplícios, sem consolo, sem esperança compensadora no porvir, de além-morte, onde não encontraria, então, senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano atirado ao desalento, do qual fugiram todos, a própria mãe inclusive, quem o adivinharia, temendo os perigos do contágio. Morrer era a solução muito lógica, para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras. Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Isso aqui falando Camilo agora. Todavia, com devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o não aceitar o homem a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e objeto que seja. Felizmente para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo, falei o Camilo, mas era Jerônimo. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava a um ex-professor de dialética. Como e por que então vos revoltastes contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer, senhor de Araújo Silveira? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença, em um ser supremo à mercê do pessimismo, a que minhas convicções conduziam, para quem o túmulo apenas traduzia o esquecimento, aniquilamento, absorção, no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me a fim de poupar-me de luta desigual e inútil, concebe-se. Mas vós outros crentes da paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições infinitas, como dizeis, sob cuja direção sábia caminhais, vós, certos da personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele ser supremo, para a qual marcha pela origem natural da lei de atração e afinidade, cair em desesperações e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença num poder absoluto proíbe a infração do suicídio, é paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, corações iluminados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também, homens sublimizados, para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Oh, pudesse eu convencer-me dessa verdade, e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem a tuberculose que me reduziu ao que vedes, revidou com lógica férrea o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertou simpatia. O interessante aqui que a gente vê nessa argumentação dele é exatamente a inteligência, a capacidade filosófica que ele tem, que são argumentos, sem dúvida nenhuma, bastante sólidos a partir das convicções que ele tem.
Então, para alguém que chegue e fala que não, você fez isso porque você não acredita em Deus e eu acredito. Então, ele falar isso foi exatamente o que ele precisava para dizer exatamente, se você acredita tanto, por que você fez isso? Resumindo tudo, né? Acredita no poder absoluto, compreende a proibição das leis, né, que proíbem a infração pelo suicídio e tudo mais, e mesmo assim cometeu suicídio. E depois diz, quem dera eu, se tivesse essa crença naquele passado, eu não teria feito o que eu fiz. Então, argumentações muito interessantes aqui, o que chamou a atenção de Camilo, como ele coloca para nós. E aí então Camilo coloca, e agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista, de Conte, né, para o que se passa? Interroguei, cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Pergunta muito interessante, né, já que Vossa Excelência, nesse caso, né, acredita nas ideias de Conte, do racionalismo, do materialismo, né, como é que pode aplicar exatamente esse conhecimento filosófico diante da realidade que ele está vivendo agora como vivo no mundo espiritual? Essa foi a pergunta que foi feita por Camilo, né? Então ele colocou assim, né, qual a vossa opinião? Nada. Respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma. Não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar de frente a realidade. Nesse caso, encarar a realidade, né? Dizei algo de vós, senhor Botelho. Atreveu-se João castigar-me. Né, o Camilo Cândido Botelho, então, ele que foi perguntado. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, a honra inclusive, e a própria vida. Perdão, amigo da Azevedo, como jogaste a vida. Se aí está a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho. Vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Senti a mordacidade das descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e que deixara um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me. Fui indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Pois que, serei eu acaso forçado a confessar particularidades a tal corja, só porque ela havia confessado as suas? Porventura deveria eu qualquer consideração a essa ralé, que fui encontrar no vale imundo? Pensei sufocado pelo orgulho, com efeito de me julgar superior. A consideração que aos companheiros de infortúnio o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me vira arremessado, era que no meu caso existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores do que os outros que comigo lá se haviam homiziado. Fosse como fosse, preferiria não me expandir, porque meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se acham à altura de sopitar impulsos do pensamento, calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas no campo íntimo em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramaram-se do seu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem, tal se as comportas magnéticas
que as retivessem nos pegos mentais, se houvessem rompido graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa alieneza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que me habituava até então, fez-me aquecer do alvitre de João de Azevedo, mas foi, antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo, grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula da humílima situação em que me achava. Então aqui ele coloca que o orgulho dele, de ficar se expondo para aquelas pessoas, não tinha sentido nenhum, que ele se via com mais importância, com toda aquela arrogância, com todo aquele orgulho. Então ele se dirigiu ao professor de filosofia, que era ali a pessoa mais culta que ele julgava daquele grupo, para poder então começar a contar a sua história, mas não para o João de Azevedo, que era aquele que provocou o seu orgulho, falando exatamente para que ele descesse daquele pedestal de orgulho, de ridicularização. Seria exatamente a visão que ele tinha dele próprio. E ele diz então assim: eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que em verdade hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo. Digo fui, porque algo segreda em meu ser de tudo isso. Segreda de meu ser que tudo isso permaneceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior presidindo a criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita a desafiar possibilidades humanas, de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para regá-lo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que, muito sábio, tal como me julgava, arrastava a dissonante ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes, irremissíveis, partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A fundeza dos meus sofrimentos tornou-me irritadiço, genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiam valores sofríveis. Após décadas de prédios malogrados, de aspirações banidas da imaginação, por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessivos desapontamentos e vontades conjugadas, para o bem tornarem ao ponto de origem enfraquecidas e rotas por impiedosos insucessos, a cegueira, meu amigo, que atingiu meus olhos cansados, como desconcertante prêmio às lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. Então o que ele comenta é que, como se não bastasse tudo aquilo que ele lutava para tentar, para modificar, para conquistar, todas as decepções, todas as frustrações, veio no final ainda por cima a cegueira. O espectro negro da eterna escuridão estendia sobre meus olhos apavorados o seu manto de trevas, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam às potestades celestes seriam capazes de arredar. Descri mais das mesmas potestades. Cego eu? Como viveria eu cego? Entendi que se o ente supremo, de quem eu não descri até então, existisse realmente,
tal não se daria porque não quereria certamente desgraçar-me. Esquecia-me de que existiam esparsos pelo mundo milhões de homens cegos, muitos em condições ainda mais prementes que a minha, e que eram todos, como eu, criaturas advindas do mesmo Deus. Descri porque entendi que se havia outros cegos, que houvesse, mas que eu não deveria ser. Era, sim, injustiça, uma finalidade dessa para mim. Cego era o máximo. Tão profundo quanto surpreendente o desespero devorava minhas vontades, minhas energias mentais, minha coragem moral, reduzindo-me à inferioridade do covarde. Eu, que tão heroicamente soubera levar de vencida os abrolhos que dificultaram minha marcha para a conquista da existência, sobrepondo-me a eles, daí para diante encontrar-me-ia impossibilitado de continuar lutando. Dei-me por vencido. Cego, eu compreendia ser a minha vida como coisa que pertencesse ao pretérito, realidade que fora, mas que já não era. A obsessão fatal do suicídio entrou a fazer ronda em torno de minhas faculdades. Enamorei-me dela e lhe dei guarida com todo o abandono que meu ser desanimado e vencido. A morte atraía-me como o remate honroso de uma existência que jamais curvara a cerviz à frente fosse do que fosse. A morte estendia-me os braços sedutores, falsamente mostrando às minhas concepções viciadas pela descrença em Deus a paz do túmulo em consoladoras visões. Firmada a resolução sobre sugestões doentias, acabrunhado e a sós com minha superlativa desgraça, insocorrido pelo sereno consolador da fé, que teria suavizado a ardência do meu íntimo desespero, excitada a imaginação já de si mesma audaz e ardente, criei um romance dolorido em torno de mim mesmo e, considerando-me Marte, condenei-me sem apelação. É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus inimigos, a incapacidade a que ficara reduzido. Não, ninguém se gloriaria vendo-me receber o amargo pão da compaixão alheia. Ninguém contemplaria o espetáculo, humilhante para mim, de minha figura vacilante, tateando nas trevas dos meus olhos incapacitados para a visão. Meus inimigos não se rejubilariam, refocilando na vingança de assistirem à minha irremediável derrota. 1000 vezes não. Eu não me brutalizaria na inércia de olhar só para dentro de mim mesmo, quando o universo continuaria irradiando vida fecunda e progressiva ao redor de minha sombra empobrecida pela cegueira. Matei-me porque me reconheci demasiadamente fraco para continuar. Dentro da noite pávida da cegueira, a jornada que já enfrentada à boa luz dos olhos fora farta de empeços e percalços. Era demais. Revoltei-me até o âmago contra o destino que me reservava tão desconcertante surpresa e inconsolável permaneci sob o esmagamento da dramática ingratidão que supunha por vir de Deus. Para mim, a providência, o destino, o mundo, a sociedade estavam errados todos. Só eu estava certo, exagerando a tragédia de minhas desesperanças. Por quê? Pois que eu, que possuía capacidade intelectual avantajada, era paupérrimo, quase faminto, ao passo que circulavam em torno de mim ignorantes e beócios de cofres recheados. Eu, que me sentia idealista e bom, vivia molestado por adversidades que me teciam continuado cerco, sitiando-me em campos que desafiavam possibilidades de vitória. Eu, cujo coração sentimental abrasava-se em ânsias generosas e eternas, de excelência quiçá sublime, a conhecer-me ininterruptamente incompreendido, incorrespondido, ferido por descasos tanto mais amargos quanto mais extensas fossem as irradiações do meu sentir. Eu, honesto, probo, reto,
a pautar-me por diretrizes sadias, por entendê-las, mais belas, ajustadas ao idealismo que acompanhava o meu caráter, a tratar com patifes, a comerciar com roubadores, a disputar com hipócritas, a confiar em velhacos, a considerar tratantes. Sim, era demais. E depois, de tão extenso panorama de desventuras, porque para mim, indivíduo impaciente e nada conformado, esses fatos tão vulgares na vida cotidiana avultavam como veras calamidades morais. O doloroso arrebate, arrebate da cegueira, reduzindo-me à insignificância do verme, à angústia do desamparo, à inércia do idiota, à solidão do emasmorrado. Não pude mais. Faltou-me compreensão para tão grande anomalia. Não compreendi Deus. Não entendi sua lei. Não entendi a vida. Uma torrente de confusão insolúvel alagou-me o pensamento aterrado em face da realidade. Só compreendi uma coisa. Era que precisava morrer, devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, é um demônio, é um réprobo. Quero o abismo, procura o abismo, precipita-se no abismo. Precipitei-me. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Aqui, para a gente poder observar depois desse relato, percebeu que todas as imagens que ele criava na mente daquelas pessoas, falando exatamente sobre as suas desgraças, sobre a sua tragédia, fez exatamente com que eles se sentissem contaminados. E aí então todos começaram a potencializar o sofrimento que já tinham. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente a situações precipitosas que de minha passada vida carnal, as faces doloridas e inelutáveis que me deprimiam cruamente, que lágrimas recaldantes voltaram a correr por minhas faces, maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis esvoaçantes e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. O que ele lembra aqui é que conforme ele foi relembrando tudo aquilo que ele mesmo criou, ele começou a perder a visão de novo. Ele começou a ficar cego novamente, porque aquela imagem da sua realidade, da vida material, e inicialmente, logo de imediato, naquele momento em que ele chegou no plano espiritual como suicida, começou para ele se tornar uma nova realidade, ou começou a voltar àquela mesma realidade. Pois é, Tic-Teco, quando a gente começa a ter naquelas conversas de pensamentos negativos inferiores, é muito natural existir essa troca de vibrações, por causa dessa empatia que se cria, e aí então todo mundo começa a potencializar seu próprio sofrimento. Então isso é algo que acontece com muita naturalidade no nosso meio social. Por isso, pensamento positivo, conversas positivas, proveitosas, sem tristeza, sem falar mal, sem reclamações, e principalmente nos tempos de hoje, onde nós encontramos aí nos meios eletrônicos, nas redes sociais, todo mundo reclamando, todo mundo falando mal, e de repente a gente entra nesse mesmo pensamento, nessa mesma pilha, e a gente acaba caindo na mesma vibração. Acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas, que visavam a beneficiá-lo,
deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos. E nem poderíamos exculpar-nos, alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo, movimentando suas constantes azáfamas sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato, a repetir-se, produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser as regras no isolamento, mais temíveis, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. O Arnaldo lembrou, né, remoer coisas ruins é sofrer de novo, né? Sim. Então é algo que, como eu sempre comento com vocês, né, o pensamento ele age num campo sutil em torno de nós que ignoramos completamente. E por isso então a gente continua sempre criando situações que para nós potencializam esse nosso sofrimento. O sofrimento já existente, né? Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, o qual entrevíramos ao darmos entrada no importante estabelecimento do astral, por ser um daqueles que nos receberam, a par de Romeu e de Alceste, visitou-nos fazendo-se acompanhar de mais 2 obreiros da casa, e, irradiando simpatia, fui dizendo muito afetuosamente, pondo-nos à vontade. Foi dizendo muito afetuosamente, pondo-nos à vontade. Meus amigos, chamam-me Joel Stel, ou Joel Stil. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que em meu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os fados me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Dons Mary Steele da Costa. E então, Dona Mary Steele da Costa. E então, bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de serdes submetidos aos necessários exames, pois que se iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Aqui já começa então esse trabalho, né, de um trabalho bastante intenso, né, dentro do campo magnético, para ajudar esses doentes a recomporem seus perispíritos. Então, tanto uma aplicação magnética, né, de uma fonte exterior, como a própria transformação mental desses pacientes começaram a serem estimuladas, exatamente para que pudesse fazer com que eles promovessem em si próprios a autocura e da mesma forma também receberem a cura a partir desses tratamentos, né? Então começa ali o primeiro passo para a regeneração desses espíritos, né, para ajudá-los nessa reconstituição dos seus perispíritos. Bom dia, Virgininho. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o nosso corpo físico material, havia muito que nos fazia ansiar
pela presença de um facultativo. Aqui a gente lembra, né, que era aquele que era enforcado, aquele que levou o tiro, aquele que cortou os pulsos, aquele que tomou veneno. Então dá para a gente imaginar todas as lesões físicas provocadas, né, quando aconteceu esse ato, e também da mesma forma os reflexos sobre o perispírito deles, trazendo praticamente as mesmas imagens que eles tiveram nos seus corpos físicos. Então daí nós vemos ali, né, esses seres completamente feridos, desorientados, lesionados, né, então com uma necessidade quase que urgente para ajudar nessa reconstrução. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiam amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos. Pude então distinguir algo nesta casa magnânima, assistida pela caridosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora não se tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Né? Então começamos aqui a perceber que esse local não era aquilo que existia de mais, entre aspas, tecnológico, né? No plano espiritual. Pelo contrário, ali seria quase que um posto de socorro, né, para poder fazer com que os primeiros cuidados fossem apresentados. Sim, sem dúvida, né? Principalmente nesse caso, né, Tic-Teco, que nós percebemos que no plano espiritual o pensamento tem um efeito muito potente, tem um efeito primordial. Então, nesse caso, né, a mudança da vibração, a mudança do pensamento já é o início de um processo de cura de extremo valor. E a mesma coisa acontece também nos nossos hospitais físicos. Basta a gente lembrar, né, que quando muitos dos hospitais que nós temos hoje tem um trabalho muito intenso do pessoal da psicologia, do pessoal da capelania, né? Então são visitas e mais visitas que chegam, né, periódicas, exatamente para tirar os pacientes daquele estado, né, de depressão em que se encontram, né, por estarem isolados, com todas as preocupações, com mais a doença e tudo mais. Então, esse trabalho, né, para trabalhar a mente dos pacientes é de fundamental importância, e hoje se reconhece isso, né, já com bastante intensidade. Né. Então, continuando. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares, de tecido fosforescente. Não assistia ao que foi passado com meus companheiros de desdita, mas quanto a mim, em chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido aos cuidados, né, dos cuidados de Joel Steele para os do jovem doutor Roberto de Canaleiras, o qual me encaminhou para a determinada dependência, onde minha organização físico-espiritual, o perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canaleiras, pai do precedente, ancião venerável, antigo facultativo espanhol, que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade digna do beneplácito do médico celeste, e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada, Rosendo, foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir ao importante labor qual doutorando as lições dos mestres nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer encontrar-se ele ainda em aprendizado na medicina local. Então, aqui lembrando Roberto de Canaleiras, como nós comentamos em encontro anterior, é uma das personagens citadas, né, na história
de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, sendo ele, Roberto de Canaleiras, o seu marido em encarnação anterior, e ela então cometeu suicídio. E aí então dá para a gente poder lembrar que o Roberto de Canaleiras hoje trabalha então nesse hospital, ou nessa época trabalhava nesse hospital de atendimento a suicidas, tendo na sua história a sua esposa que cometeu o suicídio. E aí então, se a gente tivesse a oportunidade de ter um livro que contasse a história particular dele, ele pessoalmente, nós veríamos então ali que de repente foi uma decisão que ele tomou para ajudar outros suicidas, tendo a própria esposa vítima desse mesmo ato. Então, que muito interessante o que a gente observa no histórico de cada um desses trabalhadores. A Paty colocou, né, alguns hospitais já perguntam no ato do internamento a religião do paciente, para providenciarem assistência religiosa de acordo. E caso o paciente se declare ateu, solicitam uma visita de entretenimento. Né? Eu pude perceber, por exemplo, Paty, né, eu fui hospitalizado, né, um tempo atrás para fazer um breve tratamento, né, de 2 semanas, coisa rápida, que vocês todos sobreviveram, felizmente, né? Então era interessante que no momento da internação perguntaram, né, qual é a minha religião, qual é aquela coisa de alergia, coisa e tal. Me declarei espírita, né, mas no momento em que o capelão chegou no quarto, né, que já era um conhecido, né, que a gente se cumprimentou, né, efusivamente, com toda alegria e tudo mais, que ele era um oficial da aeronáutica, né, que trabalhava na capelania, ele já entrou no quarto sabendo que eu era espírita. Ou seja, eles vão até os prontuários dos pacientes, fazem essas consultas e depois chegam no quarto já sabendo qual é a posição daquele paciente, exatamente para que não viole suas crenças. Né? Então é tudo muito, muito bem feito hoje, um trabalho muito bonito. Né? Em outras oportunidades, já vi também assim grupos de senhoras, né, religiosas que entravam no quarto, perguntavam, olha, você se importa se nós fizermos aqui uma oração? Aí tem paciente que aceita, tem paciente que não aceita, tem paciente que prefere que não tem, então elas, né, tranquilamente elas desejam ali o bom tratamento e tudo mais, né? E até mesmo outros recursos, né, como o Tico até que lembrou aqui, fazendo ali o contato com animais. Então temos ali vários recursos hoje, doutores da alegria, visitas de psicólogos, visitas de entretenimento, animais, dentre tantos outros recursos, né, exatamente para que possa fazer com que o paciente modifique esse quadro mental que ele acaba instalando, né, de uma forma negativa, inclusive, devido à sua doença, à sua internação. Então vamos lá, continuando. Minha organização astral prestaram socorros físicos astrais justamente nas regiões correspondentes às que, no envoltório físico terreno, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo de que utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Então eles faziam o tratamento no mundo espiritual exatamente nas regiões onde estavam ali, né, as lesões correspondentes no corpo físico, já que o espírito, né, refletia diretamente devido à ligação do perispírito com o corpo físico. Né, e assim acontece não apenas com os suicidas, mas em todos os outros casos de pessoas que desencarnam, levando lesões, levando ali algum tipo de doença. Então, na verdade, o tratamento é feito exatamente no perispírito, o que hoje nós vemos a importância do perispírito como sendo, por exemplo, um objeto de estudo daqueles grupos que trabalham com medicina espiritual. Nós temos um grupo muito interessante lá em Santa Catarina, na cidade de São José, se eu não me engano. Nós temos ali um núcleo espírita Nosso Lar, que trabalha com cirurgias espirituais. E temos um depoimento, inclusive, no próprio YouTube, eles gravaram, né, trazendo ali o depoimento de vários médicos aqui do mundo físico que trabalham nesse núcleo com a medicina espiritual. E eles falam exatamente do trabalho que é feito no perispírito, né, já que a doença começa na mente, passa para o perispírito e atinge o corpo físico, o tratamento então começa com a evangelização do paciente e depois o tratamento no perispírito para que possa tratar o corpo físico, e aí então já caberá a medicina terrena. Então já começamos a ver uma importância significativa nesse elemento que começa a ser conhecido
aqui pelos nossos médicos, né? Não por todos, obviamente, né? Porque ainda está longe de estarmos no estado satisfatório, mas encontramos ali muitos médicos, muitos profissionais da medicina que se dedicam ao estudo dessa medicina espiritual, né? Então, temos ali hoje, né, um novo recurso sendo colocado à nossa disposição. Era como se eu, quando homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo, e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de se prolongarem por um indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Então percebemos ali exatamente que essas repercussões magnéticas, repercussões vibratórias, acabam trazendo então um efeito, provocando, né, da causa no corpo físico, um efeito no corpo perispiritual. Sei que todos os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamentos de corpos físicos do Departamento de Reencarnação para estudos concernentes à preparação de nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos de expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o translocado ato que tivera. Essa passagem é importante. Fala exatamente daquilo que ele está vivenciando como suicida e depois de que forma que será feito o planejamento da sua próxima reencarnação. Então, mais uma vez, ele coloca para nós, né? Deles extraíram fotografias e mapas movediços sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal. Então já mostra assim, né, exatamente esse trabalho de causa e efeito do suicídio e depois das consequências para o espírito, né, no seu corpo físico. Então é que nós encontramos com muita frequência em relatos, né, de espíritos que falam para nós de reencarnações expiatórias, Bom Dia Rocha, de reencarnações expiatórias, trazendo ali consequências de atos praticados anteriormente, não apenas dos suicidas, mas também de outros espíritos que de alguma forma negligenciaram seus organismos. Então isso nós estamos vendo dentro desse planejamento uma imposição para o espírito devido àquilo que ele mesmo causou anteriormente. Agora nós temos outros casos de espíritos que levam fixos em suas mentes uma determinada lesão, uma determinada característica que acaba influenciando o seu perispírito. Então há aqueles que provocam essas anomalias, vamos chamar assim, em seus corpos físicos que poderiam ser perfeitos de uma forma espontânea, pela fixação do pensamento, como temos aqueles casos em que há uma imposição por parte desses departamentos que seguem nessas leis superiores para fazer com que o espírito vivencie essa expiação. Então nós temos esses vários casos dentro da reencarnação, do planejamento reencarnatório, o planejamento dos corpos físicos, da logística que o espírito vai vivenciar, do grupo familiar em que ele vai se encontrar, do seu grupo social, tudo isso fazendo parte do seu próprio histórico. As próprias energias que vão fazer com que o espírito atraia para si determinadas experiências. Para nós isso é bastante confuso ainda, está muito além da nossa capacidade de compreensão, de saber, por exemplo, que uma pessoa vai viver na sua trajetória atraindo para si indivíduos ou situações que vão sempre submetê-los a testes. É o caso, por exemplo, de
pessoas que atraem relacionamentos problemáticos dentro do campo afetivo, dentro do campo social, do campo profissional. Aquelas pessoas que vivem uma infelicidade constante de nada dar certo em suas vidas, por maior que seja seu próprio esforço. De que forma que esse campo magnético em torno de nós acaba atraindo, então, essas situações. Então, tudo isso também faz parte do nosso programa, da nossa programação reencarnatória. E continua. Deixa eu ver o que Tiquetá colocou, né? Por isso foi dito que até nossos fios de cabelo estão contados, né? Tudo faz parte da nossa programação, da nossa necessidade, né? E continua aqui para nós. Sei que submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor de Canaleiras e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Então o que ele coloca é que esse trabalho magnético que foi feito também tinha por objetivo fazer essa desconexão do perispírito com o corpo físico, que continuava irradiando, aquelas vibrações deletérias que afetavam então o corpo físico dele. Então aqui, mais uma vez, coloca de uma forma interessante, diz aqui, as quais mantinham clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. Ou seja, mais uma vez, os espíritos procuram passar para nós aquilo que eles observam, aquilo que eles vivenciam, aquilo que eles tentam compreender, mas sem encontrar no nosso vocabulário palavras ou comparações que possam trazer para nós de uma forma clara aquilo que eles desejam passar. E continua. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, ou ainda físico-espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual é o dirigente. É que, nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo por isso mesmo padecer, sem grandes distúrbios, a violência de um ato brutal como o suicídio para o seu invólucro terreno. Aqui ele faz um comentário que é muito legal, que é muito interessante para chamar a nossa atenção, porque se o indivíduo, como Emmanuel coloca para nós, não existem doenças, existem doentes, Bom dia, Márcia. Então não existem doenças, existem doentes. Ou seja, uma mente que se apresenta em desequilíbrio acaba provocando no perispírito essas desarmonias, essas lesões. Então nós temos ali tumores, temos ali diversos tipos de distúrbios que são provocados no nosso sistema nervoso, no nosso sistema cardíaco, endócrino, respiratório, digestivo, ósseo até mesmo, em todos os detalhes do nosso corpo físico. Aquilo que a mente provoca acaba criando no perispírito, então, essa desarmonia que reflete, acaba somatizando no nosso corpo físico. Aqueles espíritos, então, que desencarnam, levando essas patologias que criaram em seus corpos físicos. Então temos espíritos, por exemplo, que sentem dor no joelho, espíritos que não conseguem enxergar direito, precisam de óculos,
aqueles espíritos, né, que trazem ali dores, né, de gastrite, que trazem problemas cardíacos, enfim. Porque aquilo que o espírito cria na sua mente, mais uma vez, como a gente já comentou várias vezes, se torna uma realidade para o espírito no plano espiritual. Daí então, no momento em que ele chega, começa esse processo de reconstrução do seu perispírito, fazendo com que todas aquelas lesões que foram provocadas no seu corpo físico devido a esse desequilíbrio mental, cessem. Então é feito um trabalho de desconexão do seu corpo físico e um trabalho de reharmonização da sua mente. Então, se todos esses espíritos que desencarnam, e isso é o que vai acontecer com todos nós, chegaremos no plano espiritual trazendo, elevando, na verdade, todas essas características físicas que nós temos hoje. E depois nós vamos então trabalhando essa harmonização para que recobremos a nossa saúde. Se todos nós chegamos no plano espiritual levando essas lesões que nós criamos, dá para imaginar o que um espírito suicida leva. Porque no caso dele não é uma dor no joelho, não é uma dor de estômago, não é ali uma pequena lesão que ele leva para o mundo espiritual. Ao contrário, ele leva um corpo destruído por um ato absolutamente brutal. E é por isso que os espíritos têm grande dificuldade, como é o caso de Camilo, de descrever para nós qual é a sua condição depois de dar um tiro no ouvido, lesionando, né, todo o seu cérebro, sistema respiratório, sistema auditivo, enfim, sistema nervoso como um todo. Então não é aquela doença que ele leva, é uma destruição. Daí então uma atenção especial para esses espíritos. Arnaldo colocou, né, esse auxílio ou qualquer outro acontece quando há mínimas condições de o espírito recebê-lo. Tudo é uma questão de merecimento, né, Arnaldo? Partindo do princípio daquilo que nós vimos para os suicidas, conforme o Camilo descreveu, o espírito vai sendo atendido conforme ele vai tendo ali as condições e merecimento para tal. Como aconteceu com André Luiz, a mesma coisa, ficando durante todo aquele tempo, né? André Luiz teve vários problemas de saúde que o levaram a essa desencarnação, que nós veremos depois, né, assim que terminarmos o Memória de um Suicida, estudaremos a história dele, nós veremos a mesma coisa. Os espíritos mantêm então aquela vibração negativa, presa ao mundo material, aquela vibração que o prende também ao próprio corpo físico, até que ele apresente condições para isso. A forma que é feito esse julgamento não cabe a nós. Nós não sabemos exatamente quando o espírito se mostra como merecedor desse atendimento, mas certamente as coisas acontecem no seu devido tempo, cada um apresentando as suas próprias condições. Há aqueles que demoram mais, há aqueles que demoram menos. Então, na verdade, os critérios que são analisados para esse tipo de suporte, de atendimento que os espíritos têm, são critérios que os espíritos avaliam analisando características muito íntimas. Como é mostrado para nós, né, por Erasto, ele diz assim que Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, na verdade, são as intenções, né, é o estado moral, o estado psíquico do espírito que vai mostrar exatamente essas condições para ele receber essa assistência. Para nós que temos uma vida comum, nós pelo menos temos essa expectativa de que teremos ali um atendimento rápido, né, para que pelo menos minimize o sofrimento inicial, para nos dar condições de rapidamente recobrarmos, né, a nossa sanidade para chegarmos no plano espiritual para um rápido desenvolvimento. Agora, para aqueles que ainda se arrastam em situações bastante destrutivas aqui no mundo espiritual, essa chegada no plano físico vai ser bastante dolorosa. Então, quais são as nossas intenções? Quais são os nossos valores? Tudo isso, então, é avaliado para que recebamos esse tipo de assistência. Essa é exatamente a nossa expectativa. Agora, cada um de nós constrói exatamente a própria realidade. E é essa realidade que vai se refletir no momento de chegarmos ao plano espiritual. Continuando aqui para nós, para encerrarmos aqui, deixa eu ver. Eu vou parar por aqui, pessoal, já está na hora de encerrarmos aqui o nosso estudo. Fala exatamente sobre esse tratamento que ele está recebendo, então é um bom momento para a gente parar por aqui. Ele comenta sobre... Tá, então só mais esse trecho aqui. Ele diz assim... Eu falei para vocês sobre o ato brutal do suicídio, né, e a lesão que provoca no perispírito.
Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam-me o espírito. Não era possível que ele tivesse morrido. Isso seria morte? Isso seria vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei, excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Mas, afinal, onde me encontro eu? Então a gente para por aqui, né? Tipo aquela perguntinha que